Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? O nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles.
não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão, ele disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Louvado seja o Senhor da sua palavra. Oremos. Senhor bendito, assim como ficaram atônitos todos aqueles que viram os sinais do Mestre Jesus, Senhor, nesta noite vem nos maravilhar com os teus grandes e poderosos feitos. Desvenda os nossos olhos para enxergarmos a grandeza do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, Senhor, vem iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações e nos despertar o dom da fé em Cristo, dissipando os nossos medos e temores. Para a glória do teu santo nome te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Quantos aqui já passaram por alguma experiência que lhes causou medo, assombro ou até mesmo pavor? Alguém? Eu me lembro de uma dessas experiências quando eu ainda era criança e saí num passeio com um pastor da igreja onde eu cresci e mais alguns membros daquela igreja para nós pescarmos na Baía de Guanabara, numa pequena embarcação que mal comportava todos nós. Eu me lembro que nós nos aproximamos a um curral de peixes bem distante da orla e ali nós lançamos âncora e aguardamos um bom tempo até que um peixinho fisgasse alguns dos nossos anzóis. Passou-se bastante tempo e sem êxito algum nós decidimos mudar de localização, até que descobrimos que a âncora do barco tinha prendido numa das estacas de madeira do curral de peixes. Enquanto os irmãos se revezavam tentando arrancar a âncora para que nós pudéssemos mudar de localização, bem, o meu pequeno coração já estava bastante preocupado e já batia mais forte, com muita saudade da terra firme e da minha casa, quando de repente um dos irmãos, após um violento tranco, conseguiu arrancar a âncora do fundo do mar. Porém, ele fez isso com tanta força que o barco se desequilibrou, quase todos nós caímos no mar, exceto o pastor, que não resistiu. Ele foi à deriva, ele teve que mergulhar, não conseguiu se manter no barco e foi resgatado com bastante dificuldade pelo restante do grupo. Eu, uma criança, em instantes vi a minha curta e insignificante vida passar pela minha cabeça, imaginando: se eu sobreviver a este passeio, eu nunca mais pescarei em alto mar. E talvez você tenha uma experiência, ou algumas para contar e para compartilhar, que ainda lhe causa um certo medo e assombro, só de relembrá-las. Um revés financeiro, um diagnóstico médico, uma tentativa de assalto, uma perda repentina na sua família, qualquer experiência que tenha fugido ao seu controle e lhe mostrado como a sua vida é frágil
e suscetível às mudanças repentinas deste mundo. Pois bem, os relatos acerca de Jesus Cristo que nós lemos nesta noite têm isso em comum. Todos eles envolveram circunstâncias que fugiam do controle e da solução humana. Fosse uma tempestade em alto mar, capaz de tragar o barco onde estavam Jesus e os seus discípulos, fosse uma legião de demônios que oprimiam um homem que ninguém podia controlar, muito menos libertar, uma enfermidade crônica que médico algum poderia tratar e curar, ou uma doença fatal, na qual ninguém poderia salvar uma jovem menina. Em todas essas situações, Jesus revelou a sua autoridade e o seu poder soberano, fosse sobre a ordem criada, ao aquietar vento e mar, fosse sobre o mundo sobrenatural, ao dar ordens a uma legião de demônios, ou sobre o mundo natural, exercendo sua autoridade sobre a enfermidade e até sobre a morte. E em quase todas essas situações, como nós veremos mais adiante, Jesus confrontou o medo e a incredulidade dos seus observadores, chamando-os ao exercício da fé. Há um refrão nessas passagens de: não tenha medo, tão somente creia. Bem, o que esses relatos da tormenta, da legião dos demônios, da doença e da morte nos ensinam? Isto: Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre este mundo, e Ele nos convoca a tão somente crermos nele e não temermos coisa alguma neste mundo. Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre a criação, e Ele nos convoca a tão somente crermos nele e não temermos coisa alguma neste mundo. Como o texto nos ensina isso? Creio eu que em 3 etapas. A primeira está no finzinho do capítulo 4, quando ouvimos Jesus acalmando uma tempestade, à medida em que ele e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia. A segunda etapa, capítulo 5, versículos 1 a 20, nós ouvimos Jesus libertando o endemoniado, quando ele enfim chegou à outra margem do mar. E a terceira etapa está no restante do capítulo 5, quando eles voltaram para a primeira margem do mar, e Jesus curou uma mulher de uma enfermidade crônica e ressuscitou uma menina ceifada por uma doença fatal. É assim que a passagem se divide, é assim que vamos meditar nela porção por porção. Então volte comigo para o final do capítulo 4, começando com um relato da calmaria da tempestade no mar da Galileia. Pois bem, após ter encerrado um longo dia de instrução das multidões à beira-mar, sem nenhum aviso, sem nenhuma preparação prévia, Jesus decidiu que ele e seus discípulos sairiam naquela mesma embarcação de onde ele estava ensinando as multidões e atravessaria o mar para o outro lado. Para quê? Fazer o quê? E o texto não diz? Talvez refugiar-se das multidões, talvez desfrutar de um pequeno retiro com os seus discípulos, ou talvez Jesus queria pregar numa região diferente, não dominada por judeus, mas por gentios. Será mesmo que os gentios também seriam alcançados com as boas novas do Evangelho? Mas como sair numa viagem dessas, sem nenhuma preparação, sem um farnel, sem arrumar as malas? Como é que é isso? Estranho, não? Bem, Jesus era Senhor, Ele havia chamado os seus discípulos para segui-lo, então era melhor que eles obedecessem, acontecesse o que acontecesse. Mas a julgar pelos próximos eventos, creio eu que nenhum deles imaginava o que estava prestes a acontecer. Diz o texto que, ao se lançarem ao mar, eles foram surpreendidos por uma tempestade. Bem, é sabido naquela região que no mar da Galileia há uma propensão a uma mudança repentina de tempo, há uma peculiaridade sobre a geografia da região,
onde há encontros de massas de ar quente e frio que repentinamente produzem vendavais e grandes tempestades. Eu creio que os discípulos sabiam disso, muitos deles eram pescadores. Eu creio que muitos deles já tinham enfrentado tempestades como essas e saberiam o que fazer numa situação semelhante. Mas o texto deixa entender que nenhum deles jamais havia enfrentado uma tempestade como essa, a ponto deles não conseguirem retirar a água do mar a tempo e devolvê-la ao mar antes que ela enchesse ainda mais a embarcação e ameaçasse afundar o barco com eles e com Jesus também. A pergunta é: onde estava Jesus em tudo isso? Pense bem. Ele estava dormindo na popa, a parte mais elevada da embarcação, fazendo o quê? Reclinado com a cabeça sobre um travesseiro, diz o versículo 38, como se nada daquilo estivesse acontecendo. Agora coloque-se no lugar de um dos discípulos, e o que você pensaria de uma cena dessas? Afinal de contas, de quem foi a ideia daquela travessia? Jesus. Por que os discípulos toparam aquela travessia? Porque Jesus mandou que eles atravessassem o mar, de noite, no escuro. E quem parecia não se importar com aquela tormenta quase fatal? O próprio que inventou a história daquela jornada em alto mar de noite. Então Jesus estava no comando daquela situação ou não? Bem, aparentemente sim, a ponto dele continuar dormindo enquanto a tormenta quase tragava o barco. Qual a lição de tudo isso? Tanto para os discípulos como para nós. Só porque as coisas não estão debaixo do nosso controle, não quer dizer que elas não estejam debaixo do controle de Deus. Mas nós estamos tão acostumados a ter tudo debaixo do nosso controle, literalmente na ponta dos dedos, com um controle remoto ou com um celular em mãos, que assim que vemos o nosso controle sobre a nossa vida e o nosso mundo ameaçado, tal qual os discípulos, que imaginavam saber o que fazer num barco em alto mar, no meio de uma tempestade, o que fazemos? Exatamente o que eles fizeram. Nos amedrontamos, nos desesperamos e até chegamos a questionar a Deus. Mas justamente nesses momentos, nossa confiança exacerbada, exagerada em nós mesmos, ela é desmascarada. Assim como a nossa incredulidade em Deus, tal qual dos discípulos no barco com Jesus. Mas apesar de sermos lembrados constantemente que a vida não está sob o nosso controle, saibamos, ela sempre está debaixo do controle de Deus. Sempre. Bem, como essa história continua? De súbito, os discípulos correram até Jesus, o questionaram, o despertaram. E após ser acordado, interpelado pelos discípulos, como um pai que é chamado por um filho aos prantos, no escuro do seu quarto, e que acendendo uma luz logo mostra que não há motivo algum para a criança fazer todo aquele estardalhaço. O que Jesus fez? Versículo 39. Ele se levantou e com a mesma autoridade com que ele havia criado os céus, a terra, o vento e o mar, com uma única ordem, que nem quando ele criou tudo no universo, ele repreendeu a tempestade e disse: aquiete-se, acalme-se. Agora imagine que você está passeando pela orla do Recreio, com o mar revolto de ressaca, e você vê alguém
com as mãos estendidas para o mar, dizendo: mar, aquiete-se, acalme-se. O que você pensaria de um sujeito desses? Qual seria a sua reação? Mas qual seria a sua reação se o mar obedecesse? Talvez a mesma que os discípulos. Porque diz o texto, que assim que Jesus ordenou: aquiete-se e acalme-se, o que aconteceu? O vento se acalmou. E você esperaria, bem, depois que o vento se acalmou, levaria um tempinho para as ondas baixarem? Não. Assim, o mar ficou como um vidro de cristal, sem uma única brisa soprando. E mesmo tendo acalmado aquela tempestade, uma outra tempestade continuava rugindo no coração dos discípulos, não? É isso que diz o texto no versículo 40, a ponto de Jesus ter que dizer aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A pergunta mostra que medo e fé são tão associáveis quanto água e óleo. Um não pode ocupar o mesmo espaço que o outro, porque medo, meus irmãos e minhas irmãs, nada mais é do que o sintoma de uma fé mal depositada, uma fé mal dirigida, em qualquer coisa que não seja Deus. Tanto quanto a calma e a segurança são sintomas de uma fé depositada no Senhor e no Senhor somente. Ou posto de outra forma, confie em qualquer outra coisa que não seja Deus. Confie na sua saúde, confie no seu dinheiro, confie no seu trabalho, confie nos seus relacionamentos, confie na sua própria fé, na sua própria religiosidade. É assim que qualquer uma dessas coisas variarem ou vacilarem, você será tão tomado de medo e pavor quanto uma criança deixada sozinha num quarto escuro. Mas confie no Senhor, e aconteça o que lhe acontecer, o seu coração estará tão calmo quanto aquele mar, obediente à voz de Jesus Cristo. Bem, mesmo crendo em Jesus, os discípulos continuaram apavorados, talvez ainda se recuperando do pavor daquela tempestade. Talvez você já tivesse experiência. Depois de ser tomado de pavor, e mesmo tendo a situação resolvida, o seu coração ainda batendo forte, você ainda levando tempo para se recuperar. Talvez seja isso que o versículo 41 está descrevendo, essa convalescência, esse tempo de recuperação dos discípulos, ainda apavorados com o que tinham visto e experimentado. Ou, agora eles estavam apavorados por não saberem por certo do que Jesus era capaz, para o bem e para o mal. Decidimos segui-lo, mas olha a surpresa que ele nos apronta no caminho. E a pergunta que fica pairando no ar no final do capítulo é a pergunta que o capítulo 5, o capítulo seguinte, quer responder. Qual é a pergunta? Versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta? Aí vamos seguir para a próxima etapa do texto. Capítulo 5, versículos 1 a 20. Bem, tendo chegado a outra margem, possivelmente ainda à noite, o que tornaria a próxima cena ainda mais horripilante. Jesus deparou-se com algo que tiraria o sono dos discípulos, e o meu também, e o seu, creio eu. Talvez até mais do que uma tempestade em alto mar. Assim como você e eu provavelmente não passaríamos próximo de cemitérios e sepulcros no breu da noite. Alguém aqui tem coragem para fazer isso? Muito menos os discípulos, ainda mais depois do que tinham experimentado em alto mar, naquela tempestade. Aliás, você vê os discípulos aqui na primeira metade do capítulo 5? Eu não sei onde eles foram parar. Talvez tenham deixado Jesus seguir adiante sozinho por um tempo, enquanto ainda se recuperava. Mas sabe-se lá por quê? Jesus desembarcou numa região erma, povoada por gentios criadores de porcos.
para ser recebido por alguém mais indesejado do que gentios e porcos aos olhos dos judeus. Um gentio endemoniado, possesso por uma legião, literalmente um exército inteiro de demônios, razão pela qual ninguém conseguia controlá-lo e prendê-lo, e muito menos desejá-lo por perto. Aliás, nem mesmo o homem conseguia controlar-se, diz o texto, nos primeiros versículos do capítulo 5, a ponto de ele viver gritando e cortando-se com pedras pelas colinas e pelos sepulcros. Eu te pergunto, sabendo disso, você encararia uma situação dessa? Você gostaria de ficar perto, ou se quer se aproximar de algo tão horripilante assim? Mas veja a firmeza e a tranquilidade com que Jesus enfrentou esse homem. A mesma firmeza e tranquilidade com que ele havia enfrentado aquela tormenta em alto mar. Quando confrontado com aquele Gerazeno endemoniado, o que Jesus disse? Versículo 8: com a mesma resolução que tinha dado ordem ao vento e ao mar, que ele disse: saia deste homem. E quem tremeu de medo dessa vez? Os demônios tremeram de medo, apavorados com a possibilidade de serem desalojados daquele homem e daquela região, se não destruídos pelo próprio Filho de Deus em carne perante eles, Jesus Cristo. Eles suplicaram a Jesus por permissão para adentrar uma manada de 2.000 porcos que encontravam-se por perto. A cena aqui é como um pelotão de prisioneiros de guerra, clamando diante de um rei conquistador para que sejam libertos, clamando para que a sua vida não seja tragada pelo seu conquistador, suplicando permissão para saírem de fininho para outro lugar antes que sejam aniquilados. Os demônios, a legião inteira que possui aquele homem, tremendo, apavorados e clamando insistentemente, diz o texto, para que tivessem permissão para sair dali e entrar nos porcos. Mas Satanás, aquela serpente sagaz e astuta, Satanás sabia o quanto aqueles porcos representavam para os gerazenos, provavelmente o seu meio de vida, seu sustento, sua sobrevivência, razão pela qual, em vez de crerem em Jesus, eles tiveram medo, diz o versículo 15, medo, que nem os discípulos no relato anterior. Em vez de crerem, eles temeram e também suplicaram que Jesus os deixasse em a sua região. Mas teve um Gerazeno nessa história que não queria que Jesus fosse embora. E justamente quem foi o Gerazeno que pediu que Jesus não fosse embora? O que fora possesso pelos espíritos imundos, o que antes fora possesso, ele não queria que Jesus fosse embora, ou pelo menos ele não queria que Jesus fosse embora sem ele. O que mais for oprimido pelo diabo, ele compreendera quem era Jesus, diferente dos outros gerazenos que permaneceram cativos a outra servidão, a escravidão, às suas posses, às suas riquezas, que sufocaram a palavra de Deus. Você ainda se lembra da parábola do semeador da semana passada? E daquele solo espinhoso que sufoca a semente por causa do engano, das riquezas e os anseios deste mundo. Aqui está este solo no coração dos gerazenos, mais preocupados com o seu sustento financeiro do que com aquele que poderia libertá-los de toda a sua escravidão, não só o dinheiro, mas a tudo mais que os aprisionava neste mundo. Mas qual foi a resposta de Jesus? Curiosa, não? Jesus permitiu que o homem embarcasse com ele os discípulos? E seguisse com eles? Não. Jesus disse que deveria permanecer naquela região, e permanecendo ali, que ele anunciasse à sua família e aos seus conhecidos tudo o que o Senhor tinha feito por ele e como ele recebeu misericórdia do Senhor.
Bem, a nossa resposta à pergunta do capítulo 4 está se formando. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? É Jesus Cristo, o soberano não só sobre o universo criado, mas até mesmo sobre o mundo sobrenatural. Nem uma legião de demônios é páreo ao seu poder, é páreo à sua glória e majestade. O que quer dizer, meus irmãos e irmãs? Que não somos nós que precisamos temer o diabo e os seus enviados, são eles que devem temer o nosso Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele e os seus enviados que rondam este mundo. Você não precisa ter medo de olho grande, de mal olhado, de despacho na encruzilhada ou de qualquer outra coisa. São aqueles espíritos que precisam temer e tremer diante da glória do nosso Rei. E por mais que as trevas queiram impedir o avanço do Evangelho do Rei, veja como esse relato termina: a palavra avança, mesmo sendo mais rejeitada que aceita, mesmo sendo rejeitada por todos os outros gerazenos, menos pelo ex-endemoniado. Aprove a Cristo deixar aquele homem como testemunha do Evangelho para aquela região e toda ela. Diz o texto que ele foi, versículo 20, e começou a anunciar em Decápolis. O que era Decápolis? Era um conjunto de 10 cidades, as mais importantes daquela região, do outro lado do mar da Galileia. O homem não se contentou a falar somente para a sua família, ele foi de cidade em cidade, por toda a região, pregando as boas novas, os maravilhosos feitos do Senhor. Veja como é poderosa a palavra de Deus para superar toda e qualquer resistência ao Evangelho do Rei. E sim, nós também precisamos levá-la, porque todos devem saber e conhecer quem é o Rei, Jesus Cristo, que até o vento e o mar obedecem, e as legiões de demônios também. Todos precisam conhecê-lo. Não só os que nunca ouviram falar dele, como os gerazenos e os habitantes da região de Decápolis, mas até mesmo aqueles que já ouviram e pensam conhecê-lo, como os judeus no final deste capítulo. É para lá que seguimos. A última metade, a segunda metade do capítulo 5, versículos 21 a 43. E o relato duplo da cura da mulher com fluxos de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Jesus já atravessou o mar, Jesus já desembarcou na outra margem e agora ele retorna à margem original, de onde ele partira. E ao retornar de barco, ele viu-se diante de mais uma situação além do controle e da solução humana. Interessante a junção dos dois relatos. Não são apenas os gentios, gerazenos, mas também os judeus, representados por Jairo, o dirigente de uma das suas sinagogas. Eles também precisavam conhecer e provar do poder de Jesus Cristo, tanto quanto os gentios. Marcos coloca os dois no mesmo patamar e mostra mais um paralelo aqui, porque no final do capítulo 4, Jesus socorreu os discípulos de uma experiência de quase morte. No início do capítulo 5, Jesus liberta um homem que vivia literalmente entre os mortos, entre sepulcros. E agora, ele vê-se diante de um pai, clamando insistentemente e humildemente para que a sua filha seja liberta da morte. Jesus atendeu ao pedido daquele homem? Sim. É o que diz o versículo 24. Mas ele foi surpreendido ao longo do caminho por uma outra necessidade. E ele acabou surpreendendo a todos que estavam com ele também. Diz o texto na continuação, versículo 25, que a caminho da casa de Jairo, para socorrer a sua filha de uma doença fatal, Jesus foi abordado por uma outra pessoa, por uma mulher com uma doença crônica. Na NVI diz que ela sofreu de uma hemorragia. Talvez na sua versão, em outras que você conhece,
diz que ela sofria de um fluxo de sangue. Juntando as duas coisas, essa mulher provavelmente sofria de alguma desordem ou desequilíbrio do seu ciclo menstrual, que fazia com que ela sangrasse continuamente, sem cessar. Foi esta que se apresentou a Jesus e que lhe custou alguns momentos preciosos do seu tempo. Agora pense comigo na ordem desse texto, porque parece muito estranho. Se você estiver numa sala de emergência hospitalar, quem você espera que seja atendido primeiro? Uma pessoa com uma doença crônica, como a dessa mulher, ou um paciente à beira da morte, como a filha de Jairo? O que diria a razão? O que diria o bom senso? Quem deveria ser atendido primeiro? A que está à beira da morte, sim? Jesus poderia ter muito bem dito à mulher: espere um pouquinho, eu já volto, deixe-me livrar uma menina da morte certa e depois eu cuido de você. Foi o que ele fez? Não. Ele parece inverter a ordem aqui, não? E dá atenção primeiro à mulher em estado crônico, somente depois a menina em estado terminal. E se você fosse o pai dessa menina, o que você pensaria de Jesus? Ele vai ou não vai ajudar a minha filha? Ele vai ou não vai impedir essa morte? Ele quer ou não quer me ajudar? Ela está quase morrendo. Essa mulher pode esperar. O que você pensaria no lugar dos discípulos? Você não se compadeceria de Jairo? Talvez você se sentisse constrangido. Jesus, o tempo está correndo, a menina está morrendo, vamos lá, Jesus. Você pode, você tem o poder e a autoridade para evitar essa tragédia, essa fatalidade. E quanto mais no meio daquela multidão que o comprimia e o espremia, ele tinha que correr com isso, mas ele não correu. Por quê? E pense um pouquinho melhor sobre a situação daquela mulher. Ela tinha uma necessidade física? Também. Ela precisava ser curada de uma hemorragia que, diz o texto, já durava 12 anos. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Sangrar por 12 anos? Sem que nenhum médico pudesse te tratar ou te curar? E diz o texto, faz questão de dizer no versículo 26, que a coisa só piorava, mesmo procurando ajuda profissional. Imagine quão debilitada aquela mulher vivia e estava, piorando a cada ano, definhando a cada ano. Mas a sua condição física não era apenas física, porque ela a debilitava de outras formas. Porque com esse fluxo incessante de sangue, provavelmente essa mulher não poderia ter filhos. E uma mulher judaica que não pudesse ter filhos só tinha um de dois destinos: ou ela permanecia solteira, ou ela poderia ser legitimamente divorciada pelo seu esposo, porque os judeus não aceitavam mulheres estéreis, que não poderiam lhe dar herdeiros, filhos. Era uma mulher sem futuro, sem esperança. Ainda mais porque, segundo a lei mosaica, uma mulher que sangrasse continuamente como ela seria perpetuamente impura e nunca poderia se apresentar num templo, no templo de Jerusalém ou na sinagoga. Ela não poderia ter contato com outros judeus por medo de contaminá-los, de torná-los impuros também. Ou seja, essa era uma mulher condenada, carente não só de cura, mas também de restauração e, por que não, salvação. E desafiando todas as convenções da sua época e todas as suas limitações pessoais, inclusive as suas limitações físicas, para sequer conseguir sair de casa e chegar até Jesus no meio de uma multidão. Você consegue imaginar essa mulher vencendo as suas próprias limitações físicas para conseguir sequer tocar no manto deste homem, Jesus? Desafiando todas as convenções e todas as limitações, ela foi à casa de Jesus, crente no seu poder para curá-la, numa atitude confiante e corajosa sem precedente nessa história. Nem os discípulos tiveram tamanha coragem e fé naquele barco como teve essa mulher. O contraste não poderia ser mais gritante, não? Entre o pavor e a incredulidade dos discípulos e a coragem e a fé desta mulher.
Aliás, não seria a primeira, nem será a primeira e última vez que as mulheres dão de 10-0 nos homens, nos evangelhos. Elas costumam ter mais fé do que nós. Tem muito a nos ensinar. Mas essa mulher sabia que Jesus não permitiria. Ou melhor, ela ficou sabendo. Não sabia, mas ficou sabendo. Que Jesus não permitiria que ela fosse curada sem que todos soubessem da sua fé nela. Lembre-se, ela está numa missão secreta. Ninguém pode saber que ela é impura. Ninguém pode saber que ela está saindo de casa e se aventurando no meio da multidão. Então imagine o pavor dela, quando após ser curada, Jesus disse: quem me tocou? E de repente parar a procissão de Jairo, o chefe da sinagoga, dos discípulos e de todos, para que Jesus se voltasse para ela. Por quê? Por que Jesus fez isso? Porque Ele não permitiria que aquele milagre passasse despercebido, sem que todos soubessem por que e como ela foi curada. E note como Marcos diz isso no versículo 33, é muito intencional. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo. Não é a primeira vez que ouvimos pessoas tremendo de medo nesta noite, mas apesar de tremer de medo, ela foi, ela obedeceu, ela creu. E o que ela ouviu de Jesus? Filha, a sua fé a curou. Literalmente, filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que a resposta de Jesus nos mostra? O que ela nos revela? Não só o poder de Jesus para fazer o que os médicos eram incapazes de fazer, mas o poder de Jesus para salvar aquela que nenhuma autoridade de Israel, nem mesmo Jairo, podia fazer. Não só curá-la, mas declará-la pura, limpa, restaurada, salva. Que nem a filha dele, com apenas 12 anos, os mesmos 12 anos da doença daquela mulher. O cenário está pronto para o fim dessa história. A cena está armada para o desfecho. Jesus já superou uma tormenta. Ele já superou uma legião de demônios. Ele acaba de superar uma enfermidade crônica. Só falta um adversário: a morte. Exatamente, a morte. E é justamente ela que aparece em cena, trazendo o seu recado. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Coloque-se no lugar de Jairo. O que passaria pela sua cabeça? Você consegue sentir o coração de Jairo afundando no seu peito ao receber o recado da morte da sua filha? Toda a sua fé, toda a sua esperança depositada naquele homem que não salvou a sua filha da morte, pôde curar aquela mulher de uma doença crônica, mas não pôde salvar a sua filha de uma doença fatal. Você pode imaginar o constrangimento dos discípulos com essa cena, com essa autoridade do povo de Israel? Você consegue imaginar o silêncio sepulcral das multidões que o comprimiam? Será que Jesus tinha demorado demais? Não. Ele não havia demorado demais. Jesus nunca demora demais, porque o tempo dele não é o nosso. Jesus estava fazendo tudo no tempo certo, da maneira certa. Aquilo não foi negligência nem omissão, foi uma articulação sábia e soberana, para que todos vissem o seu maior sinal até agora.
E o que ele diz no versículo 36 é o que ele está dizendo ao longo desta noite. O que ele diz para Jairo? Não tenha medo, tão somente creia. Então, encarando a incredulidade de todos ao seu redor, especialmente dos que aguardavam a comitiva de Jairo em casa, já de luto pela menina, Jesus retomou sua caminhada em direção ao leito daquela jovem. E então, como que chamando aquela jovem menina, numa manhã de sábado, para acordar e arrumar-se para ir para a sinagoga com a sua família, com a mesma firmeza e com a mesma simplicidade que ele deu ordens ao mar e deu ordens à legião, ele deu uma ordem àquela menina. Versículo 41. Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E o que aconteceu? Ela se levantou. A morta reviveu. Então quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É aquele que liberta o cativo de uma legião de demônios. É aquele que cura uma mulher cronicamente enferma do seu fluxo de sangue. É aquele capaz até de ressuscitar uma menina dentre os mortos. Ele é soberano sobre o mundo sobrenatural, ele é soberano sobre todo o mundo natural, ele é soberano até sobre a vida e a morte. E assim como ele libertou aquele homem endemoniado, assim como ele curou aquela mulher enferma, e assim como ele ressuscitou aquela menina morta, ele convida todo homem, toda mulher e toda criança a conhecê-lo, a crer nele e somente nele, e não temer coisa alguma neste mundo, nem mesmo a morte. Você crê nisso? Então por que a história termina como termina? Alguém mais achou isso estranho? Versículo 43. Ainda mais porque Jesus tinha dado ordens ao Gerazeno para pregar. Mas aqui no 43 ele diz que deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Por quê? Porque se Jesus já tinha feito tanto, já tinha demonstrado o seu poder e autoridade, por que mais uma ordem de silêncio neste evangelho? Porque as testemunhas daquele milagre, até mesmo Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos de Jesus, que viram aquele sinal, eles ainda não compreendiam exatamente o que Jesus viera fazer, com toda a autoridade e poder neste mundo. Mas há uma tremenda dica nessa história, que aponta para algo ainda mais tremendo no horizonte. Pastor, que dica é essa? Bem, você se lembra como essa história começa e como essa história termina? Ela começa com Jesus dormindo em um barco, sendo acordado pelos seus discípulos para livrá-los da morte, e termina com uma menina adormecida sendo liberta da morte. Tudo isso aponta para o fim deste evangelho, quando Jesus Cristo experimentaria o sono da morte, quando ele enfrentaria a tormenta mais terrível, a opressão mais terrível jamais enfrentada por um ser humano, quando ele subiria na cruz do Calvário para nos curar de uma enfermidade que nenhum médico pode curar, a enfermidade da alma, o nosso pecado, o pecado que leva à morte. Jesus Cristo foi para uma cruz morrer, ou talvez dormir, para ao terceiro dia ressuscitar e tragar a morte. Se você ainda não conhece
e não crê de todo o seu ser neste Jesus, aquele que é poderoso sobre o vento e o mar, aquele que dá ordens a legiões de demônios, aquele que cura o enfermo, que ressuscita o morto, nesta noite Jesus Cristo está neste lugar e Ele te ordena: morto, levante-se. Levante-se, você que está morto. Desperta, ó tu que dormes. Não tenha medo. Então somente creia. Creia em Jesus e a sua alma viverá. E se você já creu nele, se você já levantou dentre os mortos, se os seus olhos já foram abertos para contemplar a grandeza daquele que dá ordens ao vento e ao mar, à legião, à enfermidade e à morte, então ouça-o dizendo de novo: não tenha medo. Não tenha medo. Não importa o que te aconteça, não importa a tempestade que vier, a opressão que for, ou a aflição que afligir a sua alma, não tema nem mesmo a morte. Creia somente, e creia somente em Jesus, porque Ele é o soberano, Ele é o poderoso, e só Ele pode dar vida aos mortos. A Ele seja a glória para todos sempre. Vamos orar. Senhor bendito, não somos melhores que aqueles discípulos. Nosso coração também se agita com a força do vento, com o tamanho das ondas. O nosso coração também afunda dentro de nós. E quantas vezes nos vemos cativos ao medo, ao assombro e ao pavor da nossa alma. Quando a vida parece fugir ao nosso controle, nos questionamos: quem está no controle? Tua palavra nos responde: o Senhor, e somente o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, tendo desmascarado o nosso coração diante dos nossos olhos, perdoe-nos a nossa incredulidade, a nossa confiança mal depositada e mal orientada naquilo que não é digno da nossa confiança, fé e esperança. Perdoe-nos, Senhor, a nossa incredulidade, os nossos medos e temores carnais, que depõem contra a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua verdade. E, Senhor, ensina-nos a não temermos coisa alguma, mas a crermos somente. A crermos somente naquele que enfrentou o vento e o mar, que encarou uma legião, que curou a enfermidade, que venceu a morte. Ajude-nos a crer naquele que provou a nossa morte, para que por meio dele tivéssemos vida e vida abundância. Ó Pai, se entre nós aqueles que entraram por estas portas mortos em seus delitos e pecados, que nesta noite esses corações ouçam a Tua voz a os chamar: levante-se, creia em mim e a sua alma viverá. Dá vida aos mortos entre nós, Senhor, e pela Tua palavra e pelo sopro do Teu Espírito, dispersa as sombras do medo da nossa alma enganosa, do nosso coração enganoso, e fortalece-nos a fé, reveste a nossa fé de uma certeza celestial inabalável em Cristo Jesus, o Rei da Glória, e na sua santa palavra. É o que oramos em nome de Cristo Jesus.